Bom, meu capítulo chama Colonialismo, Fotografia e Verdade, a imagem como testemunha fragmentária. Como vocês sabem, né, eu trabalho, as minhas fontes principais são fotografias e o meu recorte temporal é o colonialismo europeu em África, né, no final do 19 no início do 20. E esse capítulo, ele é, na verdade, eu gostei muito de ter escrito ele porque eu acho que ele é uma expressão madura de anos de pesquisa sobre fotografia, especialmente esse diálogo entre fotografia e colonialismo. Então, ainda que, obviamente, eu parta de uma fonte específica, né, a minha fonte é o Blue Book, de 1918, os Blue Books, eles são materiais diplomáticos da Grã-Bretanha, né? Então são livros, relatórios, enfim, produzidos pela diplomacia, e esse Blue Book em específico é um material que vai ser produzido falando sobre a situação dos nativos da atual Namíbia, na época África do Sudoeste alemã, como que os alemães trataram, ou melhor, como eles maltratavam os seus nativos, um pouco para justificar. A gente está aí no contexto pós-Primeira Guerra, a Alemanha perdeu as suas colônias e é um intento também da Grã-Bretanha de justificar porque nós, britânicos, temos que ficar com esse território que era alemão, afinal nós somos muito melhores, nós tratamos esses nativos muito bem, né, tendo em vista o que os alemães, as atrocidades, enfim, que os alemães cometeram, né? Então essa é a fonte da qual parte essa reflexão, é uma fonte de 3 tomos, né, mas que tem algumas fotografias, e claro que me chamou a atenção, né, foi pensar sobre essas fotografias. Então nesse capítulo eu apresento exatamente uma discussão teórica, ela tem uma densidade teórica importante, sobre a história visual do colonialismo a partir, então, da análise dessas fotografias. A gente compreende, né, nesse processo que a fotografia ela possui um profundo vínculo histórico e hermenêutico com os padrões de soberania colonial, na medida em que a fotografia ela não foi somente um instrumento de dar a ver a colonização, mas ela também foi um elemento, um instrumento para a colonização, né? Então a gente tem uma primeira parte do capítulo que exatamente vai refletir sobre isso, especialmente a partir de uma teórica israelense chamada Ariella Azoulay, e a partir disso, então, né, eu proponho uma investigação empírica que amplia as noções consagradas sobre as funções da visualidade no contexto imperialista, né? Então, de forma geral, a fotografia durante o colonialismo, ela tem como grande função, claro, a função de propaganda, mostrar os europeus produzindo para eles mesmos, dizendo como o colonialismo é bom, como os nativos são maus, etc., né? Mas, a partir dessa investigação, eu tentei buscar exatamente algumas funções que extrapolam exatamente essas funções clássicas, né, na medida em que a gente está vendo fotografias de atrocidade que funcionam, e aí por isso também um pouco do título, né, a imagem como testemunha fragmentária, na medida em que essas fotografias elas servem ao mesmo tempo enquanto um instrumento de propaganda inglesa detratória, né? Então, portanto, dos alemães, mas ela também funciona como um instrumento de denúncia aos abusos do colonialismo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um instrumento de propaganda sobre o colonialismo, a gente tem também um importante instrumento de denúncia contra esse próprio colonialismo, né? Então, um pouco pensar a proposta do texto, que tem essa parte empírica, mas que tem uma densidade teórica importante, é justamente pensar essas diversas funções da fotografia e, sobretudo, essa ambivalência, ou multivalência, mais do que uma ambivalência, né? Então, convido a todos também, a todas para lerem, espero que vocês gostem e tragam suas críticas.